Um estudo científico conduzido na Suécia, que ocorreu durante os anos de 1995 até 2019, avaliou milhares de famílias. Os autores queriam observar uma possível relação entre o uso de medicamentos, como o paracetamol, aspirina e opioides, e o desenvolvimento do transtorno do espectro autista, TDAH e déficit cognitivo, durante a infância dos filhos das gestantes, que eram dessas famílias. O resultado? Não há relação do uso desses medicamentos com o surgimento de nenhuma dessas condições. Porém, essa declaração entra em conflito com outras produções científicas, nas quais foi observada uma relação positiva entre os medicamentos e os transtornos citados. No caso, o que diferencia o artigo do nosso vídeo é um fator que modifica todas as análises estatísticas que indicavam a relação dos medicamentos com as patologias. Mas antes da gente comentar sobre esse fator, é preciso ter noção de alguns tópicos importantes. A gestação é um período de muitas mudanças no organismo. Ocorre desde a criação de novos circuitos internos que mudam a dinâmica fisiológica do corpo, como a criação da placenta e de novos vasos sanguíneos, até alterações comportamentais totalmente complexas. Afinal, quem nunca ouviu falar do famoso desejo de grávida? Uma ideia como a de que um medicamento pode causar autismo no seu filho, que estava para nascer, poderia ser capaz de gerar um medo e insegurança em quem precisaria fazer uso deles. E é super comum você fazer uso de medicamentos durante a gestação, devido a todas as mudanças que ocorrem. Dentre os medicamentos mais comuns utilizados durante a gestação, nós temos os analgésicos, como a dipirona, o próprio paracetamol, que muitas vezes é utilizado quando a gestante é alérgica ao dipirona. Em casos mais extremos, até os opioides. As dores podem ser decorrentes tanto do crescimento do feto e do consequente ganho de peso, como também de fatores como a hipertensão gestacional, que pode dar ali, por exemplo, uma cefaleia um pouco mais acentuada, digamos assim. Além desses medicamentos, existem outros remédios sintomáticos que são bastante comuns de se utilizar nesse período, como é o caso da simeticona para tratar da constipação e também de suplementos como o sulfato ferroso, que é muito importante para o tratamento da anemia gestacional. Agora, um ponto interessante de se pensar é que existe uma razão para condições como o transtorno de espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não serem chamados de doenças. Uma doença é causada por um agente que desencadeia um processo específico dentro do organismo e acaba gerando sinais e sintomas. Por exemplo, se você entra em contato com uma bactéria infecciosa, essa bactéria vai desencadear uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica específica, e nesse meio termo você vai ter os sinais e sintomas de uma infecção. Sendo que no caso do autismo e do TDAH, você tem até os sinais e sintomas, mas as causas para a ocorrência de cada um deles são múltiplas e muitas vezes não estão 100% esclarecidas. No caso do autismo, por exemplo, a idade avançada do genitor, o parto prematuro com baixo peso ao nascer, o uso de valproato de sódio e condições ambientais, no caso da vida dos pais, podem influenciar no desenvolvimento do feto para o surgimento desse transtorno. Além disso tudo, o fator que muda toda a análise feita no estudo e que influencia nos resultados é justamente a genética. Como já descrito na literatura, e agora mais uma vez comprovado, a disposição genética dos pais tem grande poder sobre o desenvolvimento do feto e é um dos fatores que mais influencia no surgimento dos transtornos. A pesquisa publicada fez um trabalho de excelência em deixar claro que, se forem considerados apenas os medicamentos, a tendência seria de acreditar que eles poderiam de fato causar o autismo. Então, gente, eu trouxe aqui a figura 3 do artigo que ilustra bem essa questão da análise genética. Então, vocês podem ver aqui o transtorno do neurodesenvolvimento, no caso o autismo. Abaixo dele, o medicamento que, em tese, causaria, contribuiria para o desenvolvimento do autismo. Temos aqui o acetaminofeno, que é a mesma coisa que paracetamol. Em population, a gente vai ter a população no geral sem a análise genética. E nos siblings, nós vamos ter a população dos irmãos, que passaram por uma análise genética. Todos esses valores que vocês estão vendo aqui, casos expostos, não expostos, etc., eles vão estar descritos nesse gráfico aqui, que a gente chama de forest plot, certo? Eu vou ilustrar para vocês para ficar um pouco mais fácil. Desse lado aqui, nós temos o desfecho número 1, que é o de que o medicamento é
protetor. No caso, ele vai cumprir com a função dele, que é a analgesia, não vai causar nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Que é o que a gente já supõe que vai acontecer. No caso, essa aqui, do lado esquerdo, é nossa hipótese nula. É o que a gente já supõe que vai acontecer. Aqui do lado, a gente tem o segundo desfecho, que é o de que o medicamento vai ser prejudicial. No caso, é a nossa hipótese alternativa, certo? E no caso aqui, seria de que o paracetamol causaria o transtorno do neurodesenvolvimento, no caso do autismo. Aqui, esse primeiro quadradinho é o que ilustra a população sem a análise genética, certo? E o quadradinho de baixo, esse segundo, é com a análise genética. Nesse gráfico aqui, que a gente chama de forest plot, essa linha aqui do meio vai basicamente dizer pra gente se o estudo, se a análise tem significância estatística ou não. O que isso quer dizer? Se a linha dessa parte aqui, dessa análise, tocar essa linha vertical, quer dizer que essa análise não tem significância estatística, certo? Como vocês podem ver, sem a análise genética, a gente tem aqui que, apenas analisando um medicamento, nós vemos que o paracetamol causaria a hipótese alternativa de que ele poderia contribuir para o autismo. Sendo que quando a gente faz a análise genética, olha só que interessante, ele bate na linha do meio, dizendo que não tem significância estatística você dar o paracetamol para causar autismo. Ou seja, você desmente a ideia de que o medicamento paracetamol causa autismo. Essa linha de baixo fala da aspirina, famoso ácido acetilsalicílico, mesma coisa. Se você analisa só o medicamento, você vê que, olha só, não bate a linha do meio. Se não bate a linha do meio, tem significância, né? Poxa, pode estar causando. Sendo que quando você parte para análise genética, você vê que está do lado do medicamento sendo protetor, ou seja, dele fazendo a função dele. E isso se repete, ó, aqui a mesma coisa, aqui também a mesma coisa. Isso se repete para várias análises, não só para o autismo, mas também para o TDAH e para o déficit cognitivo. Dessa forma, a análise genética se fez muito importante e deixou claro que, se existem outras substâncias capazes de causar esses transtornos, é preciso estudá-las com muito mais afinco. Beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até uma próxima.